Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz a todos. Vamos abrir o Santo Livro, a Sagrada Escritura, no livro de Esdras, no seu capítulo 8. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém. Glória a Deus. Queridos, o assunto que eu quero tratar aqui com os irmãos essa noite, o tema deste sermão, é o jejum bíblico, que é fome de Deus. E a passagem que lemos, meus irmãos, nos retrata quando Esdras, que nasceu no período que nós conhecemos como o cativeiro babilônico. Esdras, ele era escriba do reinado do rei Artaxerxes. E a Bíblia relata, meus irmãos, que Esdras era um homem de confiança do rei, era um homem próximo ali, um homem pelo qual o rei confiava em Esdras. Porém, meus queridos, o tempo pelo qual os irmãos ali, o povo estava vivendo, era um momento muito difícil, um momento de intensas batalhas. E Esdras, meus irmãos, ele convocou o povo, apregoando a todo o povo um jejum, convocando para que todos pudessem jejuar diante de Deus, se humilhar perante o Senhor. E como nós lemos no texto, através desse jejum, pedir a Deus uma jornada feliz, uma trajetória feliz para aquele povo naquele momento da história. Meus irmãos, e nós vemos que o jejum, ele é uma prática milenar. Uma prática milenar. E que nós vemos, meus irmãos, que quando se fala de jejum, nós vemos o jejum tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vemos várias passagens que relatam jejuns que foram realizados. Jejuns, meus irmãos, que são realmente o recurso da graça de Deus. Uma forma de alcançarmos comunhão e estreitamento da nossa relação com Deus pela qual servimos. Meus queridos, nós vemos na palavra de Deus que os profetas, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus e muitos homens de Deus ao longo da história da igreja, meus irmãos, experimentaram o quão valioso e os benefícios espirituais justamente pelo intermédio do jejum. Só, meus irmãos, que nós vemos que o jejum, na igreja atual, nos dias de hoje, nós vemos que a prática do jejum, em grande parte da cristandade, de fato, meus queridos, é uma prática em desuso. E por que não dizer,
uma prática, meus queridos, que por muitas pessoas que se dizem cristãos, é uma prática que não é realizada, e quando é realizada, ela é realizada com pouca regularidade. Ou seja, se nós perguntarmos hoje para uma grande parte de cristãos, possivelmente eles vão dizer que fizeram jejuns durante a sua trajetória cristã, de modo que dá para contar nos dedos as vezes que jejuaram. Só que a pergunta que é feita, meus queridos, é a seguinte: por que isso? Por que uma prática tão valiosa de se chegar a Deus, uma prática tão boa, ela é pouco usada, ou seja, ela está em desuso, e muitas vezes utilizada sem a devida regularidade? Por que isso? Meus irmãos, nós vemos que a prática do jejum ela não é realizada porque em muitos momentos dentro da pessoa e em muitos cristãos há muitas dúvidas relacionadas ao jejum. Primeira dúvida que existe no meio cristão acerca do jejum, e que nós vemos muitos cristãos que a principal dúvida é pela falta de conhecimento acerca do que a palavra fala sobre jejum. Muitos cristãos não sabem o que a Bíblia relata acerca de um jejum que agrada a Deus. Um jejum bíblico. Segundo, meus irmãos, e que é a dúvida que permeia muitos corações e possivelmente permeia o coração de muitos que estão aqui nesse culto nessa noite, e aos irmãos que estão nos assistindo. A dúvida que vem muitas vezes é: qual é a necessidade ou o momento que eu devo fazer o jejum? Como funciona o jejum que agrada a Deus? Como que eu vou fazer esse jejum? Que horários vou realizá-lo? Como eu posso fazer esse jejum? Qual é a durabilidade que eu vou fazer esse jejum? Ou seja, meus queridos, são dúvidas que possivelmente muitos irmãos aqui têm. E que nessa noite nós vamos aprender juntos aqui acerca desse jejum bíblico. Desse recurso glorioso que temos, de realmente termos intimidade com Deus. Pois bem, meus queridos, o jejum bíblico, ele é uma forma de alcançarmos, de fato, uma intimidade com Deus. O jejum bíblico é um tema importantíssimo na palavra de Deus, porque, meus irmãos, o jejum bíblico nada mais é uma prática para que nós, cristãos, aqueles que creram em Jesus Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, tenha uma vida cristã, crê na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, inerrante e infalível para esse irmão, para essa irmã. Meu querido, você precisa, de fato, ter o jejum como uma prática da sua vida. Porque um verdadeiro cristão, um verdadeiro salvo em Cristo, o jejum, meus irmãos, ele traz sustentabilidade e saúde espiritual para esse irmão. Meus queridos, e para iniciarmos esse sermão, esse estudo que eu quero trazer aqui para os irmãos nessa noite, nós precisamos entender, afinal de contas, o que de fato é o jejum bíblico. Porque o jejum, nós sabemos aqui, todos aqui sabem o que significa jejum. Jejum é você abster do alimento, deixar de comer. Né? E muitas vezes a gente escuta esse termo jejum quando a gente vai fazer um exame de rotina, um exame laboratorial. Né? E em muitos momentos é pedido para nós: olha, fique de jejum 8 horas, fique de jejum 12 horas. Ou seja, logo quando vem a palavra de jejum na nossa mente, é no sentido de deixar de comer, deixar de beber. Só que quando nós trazemos esse entendimento para o jejum bíblico, o jejum segundo que a palavra de Deus ela relata,
Meus queridos, o jejum é a abstenção de alimento por um período definido e para um propósito definido. Vou repetir novamente para ficar bem gravado na mente dos irmãos. O jejum é a abstenção de alimento por um período definido e para um propósito definido exclusivamente para a vida espiritual, para as demandas da alma. Este é o jejum bíblico. Meus queridos, e o primeiro aspecto que eu quero abordar com os irmãos aqui nessa noite, que precisamos saber acerca do jejum bíblico, que é o jejum segundo a palavra de Deus, o primeiro aspecto que eu quero abordar aqui com os irmãos é que o jejum, se você for fazer um jejum, o jejum precisa ter um propósito. Um propósito. Meus queridos, e que propósito é esse? Eu quero abordar aqui cinco propósitos para nós realizarmos um jejum que agrada a Deus e que está alinhado com a sua palavra. É importante ressaltar, irmãos, que quando falamos de jejum, ele não é algo impositório. Ou seja, é algo impositivo, não. Jejum, meus irmãos, é algo voluntário. E é algo que, primeiramente, cada irmão e cada irmã que for realizar este jejum, primeiramente, ele tem que analisar a condição física dele, primeiramente. Porque tem muitas pessoas que têm problemas de saúde, problemas de hipertensão, de diabetes, pessoas que não só têm doenças que podem impedir a pessoa de realizar um jejum por um longo tempo, mas tem irmãos que trabalham em locais que exigem muito desse irmão, dessa irmã, fisicamente. Ou seja, o jejum para essas pessoas, nessas condições, ele se torna inviável. Porque você não vai conseguir ficar um longo tempo sem comer e sem beber, porque a sua própria condição não vai te dar condição para isso. A sua própria estrutura física, psicológica, não vai te permitir ter o jejum e fazer o jejum, segundo aquilo que a palavra ensina. Por mais que você tenha um propósito, meus queridos, é importante aqui entendermos. O jejum bíblico, ele é acompanhado de oração. Então, se você não tiver condições de realizar o jejum, uma estrutura física para isso, você vai simplesmente ficar sem comer. O jejum bíblico, meus queridos, ele é acompanhado de oração, sabe para quê? Porque ele é carregado de arrependimento, de contrição e de renúncia. Porque se o jejum não for acompanhado disso, de contrição, de renúncia, de verdadeiro arrependimento, meu querido, ele tem o mesmo significado de quando você vai fazer um exame laboratorial. Você fica só sem comer. Isso não traz nutrição para a sua alma, para a sua vida espiritual. Então, por isso que eu estou fazendo essa observação inicial, irmãos, porque o jejum, ele é uma prática que nós temos que analisar essas questões, porque logo que você toma a decisão, e nós vamos ver aqui o propósito pelo qual nós devemos ter para realizar um jejum bíblico, quando você adere o jejum para a sua vida, essas horas que você vai ficar sem comer e sem beber, realmente são horas de extrema intimidade com Deus. São horas de extremamente entrega diante de Deus, queridos. Então, o primeiro propósito que eu quero abordar aqui com os irmãos dessa noite, os irmãos, é que o jejum, e o texto que nós lemos aqui, no livro de Esdras, no seu capítulo 8, no versículo 21,
Esdras, ele inicia aqui o versículo 21 dizendo o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus. Então, o primeiro propósito, meu irmão, para você realizar um jejum diante de Deus, é quando você está vivendo uma situação na sua vida que você precisa se humilhar perante Deus. Aí a pergunta que pode surgir dos irmãos: mas que situação é essa que eu preciso me humilhar diante de Deus, pastor? A pior situação e a principal situação que nós devemos nos humilhar e realmente nos entregar diante de Deus e pedir misericórdia e pedir perdão e realmente suplicarmos a graça de Deus, meus irmãos, é pelo nosso pecado. Cada um de nós aqui temos uma inclinação carnal, uma tendência carnal que nos afronta no dia a dia, meus irmãos. Nenhum de nós aqui estamos livres disso. Cada um aqui tem a sua inclinação, o pecado que te afronta, os pensamentos, os sentimentos que vêm na mente, no coração, as ações do dia a dia, de coisas que você vê, que você fala. E nós já trouxemos algumas semanas atrás uma palavra sobre isso. Os cuidados que a gente deve ter com o que a gente vê e com o que a gente fala. Então, meus irmãos, o primeiro propósito do jejum, e foi o motivo que Esdras, ele conclamou o povo para jejuar, é para se humilhar. E, meus queridos, todos nós aqui, nós precisamos nos humilhar perante Deus. Precisamos realmente reconhecer aquilo que é o nosso pecado. Se você ainda não observou essa tendência na sua vida, irmão, hoje, para um pouquinho e pensa. Que tendência é essa que te aperta? É o dinheiro? É os sentimentos ruins dentro do seu coração? É a ira? É a inveja? É o orgulho? É o ciúme? É o egocentrismo? É pensar em mim primeiro para depois pensar no próximo? Meus queridos, se eu for elencar aqui tendências carnais, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Porque são muitas. Porque nós aprendemos e entendemos, meus irmãos, que nós nascemos da iniquidade, como Davi disse ali no Salmo. Nascemos da iniquidade. Viemos de uma depravação total. Somos, meus irmãos, inclinados para o mal. E a prática do jejum, meus irmãos, nada mais é para eliminar a carne, para que realmente o espiritual seja fortalecido. O objetivo principal e o propósito principal do jejum é esse. É para que nos momentos, meus irmãos, que você for afrontado no seu dia a dia, e que na hora que essa inclinação carnal sua, ela bater na sua porta, você, meu irmão, vai ser movido para isso. Movido para se arrepender, para se humilhar. Então, o primeiro propósito que Esdras ali chamou o povo foi para isso, no sentido de humilhar perante Deus, como está descrito aí no versículo 21. Segundo propósito, irmãos, fundamental para jejuarmos a Deus, para realmente termos essa prática na nossa vida. Meus queridos, o jejum é para pedirmos ajuda ao Todo-Poderoso Deus. Meus irmãos, nós na nossa trajetória, nós temos muitos momentos que nós precisamos da ajuda de Deus. Porque de fato, meus queridos, em alguns instantes, na correria da vida, na jornada que nós vemos hoje, que cada dia que passa está mais acelerada, os dias estão passando muito corridos, e as responsabilidades estão aumentando, no trabalho, em casa, no casamento e em tantas circunstâncias que nos rodeiam. Meus queridos, em muitos momentos, nós tentamos resolver as nossas questões do nosso modo. E não buscamos o auxílio, a ajuda que vem de Deus. E quando nós invertemos esses valores, irmãos, sabe o que acontece?
nós começamos a nos enfraquecer espiritualmente. Isso começa a dominar a nossa alma, os sentimentos contrários. E o jejum, ele vem com esse propósito de realmente pedirmos ajuda a Deus. Porque aquela situação que está acontecendo na nossa vida, ela está te sufocando tanto, ela está te apertando tanto, e com certeza, se eu der um espaço aqui para os irmãos falarem, com certeza cada um aqui vai lembrar. E vai pensar assim, meu Deus, eu estou vivendo essa situação. Eu já tenho um tempo já que eu estou pensando isso, esse sentimento está trazendo prejuízo para mim, essa situação ali no meu trabalho não está legal para mim, essa condição ali com meu irmão, com a minha família, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, não está bom. Meus queridos, esse já é um sinal que você precisa jejuar. Porque se isso está trazendo prejuízo para você, é porque a carne, a sua tendência carnal está aflorando. Quer dar um exemplo, irmãos? Quer um exemplo? Uma pessoa fala assim, não, o meu estupim é desse tamanhozinho aqui, ó. Qualquer coisinha, eu já fico nervoso, impaciente. E tem pessoas, meus irmãos, que não conseguem domar isso. Tem pessoas que acontece a situação, a pessoa se ira e ela consegue passar o dia inteiro irada, nervosa. Aquilo ali, ela não amansa. Meus queridos, esse já é um sinal claro que você precisa jejuar. Porque o jejum é para justamente você amansar. Estou dando esse exemplo da ira, da falta de paciência, mas tem tantas outras coisas, meus irmãos, que norteiam a nossa vida, que é necessário o jejum. Para justamente tirar e realmente amenizar essas coisas que vêm no nosso coração, na nossa mente, meus queridos, para realmente dizermos, como João Batista disse no passado, Senhor, é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. O jejum é para isso, meu irmão. É para poder realmente te apertar, te moer espiritualmente, para que ali, meu querido, tudo aquilo que é do homem, aquilo que é de nós, que é pecaminoso, que é sujo, saia, para que o Espírito Santo realmente esteja ali, realmente vivo dentro de você. Para que a chama incendiária do Espírito Santo, ela esteja acesa no seu coração, irmão. E o jejum é para isso também. Como Esdras aqui conclamou o povo, dizendo ao povo aqui, para pedir a Deus uma jornada feliz. Sabe o que é uma jornada feliz, irmãos? É uma caminhada segura com Deus. É uma jornada que nas decisões que você precisa tomar, você não vai ter inseguranças. Você pode até ter medo, irmão, mas você vai se sentir seguro, porque Deus vai guiar os seus passos. Ele vai te direcionar. Então o jejum, meus irmãos, ele serve para eliminar essas questões relacionadas a realmente ao nosso egocentrismo, a realmente queremos fazer as coisas do nosso modo para pedir ajuda ao Deus Todo-Poderoso que governa a nossa vida. Amém, queridos? Está entendido até agora? Os dois propósitos? Vamos caminhar para o terceiro? O terceiro propósito acerca do jejum. Quando eu falo propósito, meus irmãos, é como fosse o sinal vermelho. Deu o sinal vermelho. Opa, eu estou vendo a situação do meu lado, na minha frente, acontecendo comigo. Liga o sinal de alerta. É a hora que você falou assim, eu preciso jejuar. É a hora que eu preciso me entregar diante de Deus. Isso não pode continuar. É uma prática que precisa, meus irmãos, retornar realmente para as nossas vidas. E mais, aqueles que não fazem, a partir de hoje, deverão começar a fazer. Precisamos colocar, meus irmãos, essa prática gloriosa na nossa vida, para vermos realmente os benefícios que ela traz no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, na nossa caminhada cristã. Pois bem, terceiro propósito que eu quero abordar aqui nessa noite, irmãos. O jejum é para reconhecermos
que a ajuda de Deus é mais valiosa do que a ajuda dos poderosos desse mundo. O que Esdras quis dizer aqui? E ele até falou, ele até usou o termo aqui no versículo 22, que ele diz o seguinte: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Sabe o que Esdras quis dizer aqui, irmãos? É que muitas vezes as pessoas, elas depositam a confiança dela no Estado, no governo, na política, no candidato A, B ou C, no presidente X ou Y, no governador, que seja, no prefeito de uma cidade. Não, meu irmão. As autoridades, elas são constituídas realmente por Deus? Sim. Está sob a soberania de Deus? Sim. Mas, meus irmãos, o governo disso tudo que os irmãos veem aí, e por mais terrível que seja, e nós estamos vendo isso claramente nos dias atuais, realmente posso dizer com toda certeza, um desgoverno que tem realmente levantado leis, situações que realmente são antibíblicas. Aí eu pergunto para os irmãos, será que Deus foi pego desapercebido com a eleição dessas autoridades, irmãos? Será que Deus não sabia que candidato A, B ou C não seria eleito? Não, irmãos. Deus tem nas suas mãos o rumo da história da humanidade. E se Ele permitiu algo, Ele tem um propósito. Aqui Esdras quis dizer, meus irmãos, que nós não devemos depositar a nossa confiança nisso, mas devemos depositar a nossa confiança e pedir a ajuda do nosso Deus. Porque por mais que leis sejam colocadas num governo, dentro de um país, meus queridos, quando um crente verdadeiro, ele dobra os joelhos, jejua, ora, pede misericórdia de Deus, Deus visita seu coração. Deus, meus irmãos, envia recurso, envia providência. Meus queridos, este é o terceiro propósito do jejum. É realmente, meus irmãos, não olharmos as circunstâncias que nos norteiam. Porque, de fato, meus irmãos, nós estamos num mundo de passagem. A nossa terra não é aqui. A Bíblia fala que somos peregrinos em terra estranha. Então, por que vamos depositar a nossa confiança e esperar algo de um governo, da política, meus irmãos? Hoje tem pessoas que verdadeiramente se oprimem com essa situação. Até hoje não superaram, não conseguem viver, avançar. Meus irmãos, precisamos andar segundo a vontade de Deus. E se isso, meu querido, esse exemplo que eu estou dando aqui, isso está apertando a sua vida, se a questão de política é algo que está trazendo prejuízo para você, está te tirando a paz, é o sinal de alerta. Jejum. Jejum, irmão. Porque se a política se tornar algo tão grande na sua vida, que você não consegue vencer isso, vai para o jejum. Vai orar. Ore a Deus. Jejue. Para que esse sentimento saia de você e que você venha confiar somente em Deus, que é o autor e consumador da fé que Ele mesmo colocou na sua vida. Pois bem, irmãos, vamos para o quarto propósito. O quarto propósito que eu quero abordar aqui, meus queridos, para fazermos o jejum, é o sinal de alerta para nós sabermos, preciso jejuar. É que, meus irmãos, o propósito do jejum, preste atenção, não é obter o favor de Deus, ou mudar a sua vontade. O que é isso? Às vezes, já tivemos esse entendimento em algum tempo atrás, e às vezes muitos cristãos têm esse entendimento, de achar que quando eu jejuar, quando eu orar a Deus ali, eu vou realmente jejuar para conseguir algo de Deus, para conseguir um favor de Deus, ou para mudar realmente a vontade de Deus na nossa vida. Meus queridos,
O objetivo do jejum não é esse. O objetivo do jejum, como eu disse, não é alcançar um favor, algo de Deus, não, meu querido. O jejum é para você eliminar aquilo que é carnal na sua vida, para que a glória de Deus resplandeça no seu coração. É para que nos momentos que você estiver ali se abstendo do alimento e orando realmente, incisivamente a Deus, meu querido, Deus possa lhe tirar as escamas dos seus olhos, possa tirar as travas que estão no seu coração, que muitas vezes nós temos, ressentimentos, orgulhos, situações, e realmente no final do jejum, quando você já está ali sem forças fisicamente, a sua alma está mais fortalecida do que nunca. Por quê? Porque você estava ali jejuando para que a glória de Deus resplandeça na sua vida. Até o pastor uma vez citou um exemplo, e é um dos propósitos também, irmãos. A pessoa diz o seguinte: nossa, aquela pessoa, não suporto aquela pessoa. Nossa, aquele irmão ali, meu Deus, eu não dou conta de conviver com aquela pessoa. Procurou o pastor dizendo isso, né? Nossa, não dá, pastor, não quero mais, não dá. Olha, ele de lá e eu de cá. Aí o pastor falou assim, perguntou assim para o irmão: irmão, você já jejuou? Já fez um jejum já? Ele: não. Aí o pastor disse o seguinte: meu irmão, vai jejuar. Te garanto que no final do seu jejum, esse irmão que você tanto odeia e quer ver distância dele, você vai amar ele no final do jejum. Fazem parte da vida de um verdadeiro cristão. Então você jejua para tirar esses sentimentos e Deus te dá clareza naquilo que Ele quer fazer na sua vida. No final do jejum, sabe o que acontece, meu querido? Você vai abraçar esse irmão e falar para você: irmão, um dia eu senti isso por você, mas Deus me mostrou que você é um irmão meu em Cristo e eu preciso amar a sua vida. Ao contrário de odiar. Os irmãos estão vendo? E o propósito, meus queridos, nesse sentido, tampouco não é impressionar e mostrar para os outros que você tem uma espiritualidade elevada diante de Deus. Agora eu peguei numa parte aqui. Muitas pessoas jejuam, irmãos, com aquele sentido seguinte: nossa, eu estou com uma espiritualidade elevada. Olha, eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus. Não, irmão. Os fariseus ali no passado faziam justamente isso. Eles jejuavam, tinham uma constância em jejum, eles jejuavam semanalmente, 2 dias da semana, 24 horas por dia. Os fariseus, os religiosos. Só, meus irmãos, que era, eu quero até, os irmãos abram essa passagem aí, em Mateus 9, versículos 14 e 15. Fala justamente sobre isso. Os fariseus jejuavam, olha lá. Aqui é o povo perguntando a Cristo, vieram perguntar, né, para ele sobre isso. Para Cristo, né, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes: e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo não está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Meus queridos, os fariseus, eles faziam isso de uma forma religiosa, para mostrar ali para a sociedade, ali, olha, eu estou jejuando. Ó, eu estou bem, viu? Ó, estou cumprindo a regra. Ó, estou cumprindo a lei aí. Não, meus irmãos, o objetivo não é esse. O jejum não pode se tornar algo religioso na nossa vida. Uma religiosidade, não. O jejum, meus queridos, quando você faz ele, você não precisa contar para ninguém. É você e Deus. É claro que dentro do seu lar, você vai comentar com seu esposo, com a sua esposa, com os filhos, porque quando você faz o jejum, você tem que ter um momento de oração com Deus, para buscar a face dele.
Então, a sua família precisa saber que você está fazendo isso. Agora, a igreja, os irmãos aqui, por que você tem que contar para todos, querido? Para mostrar o quê? Para se vangloriar de quê? Não, querido. Porque senão isso vai se tornar um ato religioso na sua vida. Meus queridos, e quinto e último propósito, quero que os irmãos abram lá em Mateus 6, versículos 16 a 18, acerca do propósito para se fazer um jejum. Olha o que o Senhor Jesus aí orientou, meus irmãos, para nós, no sentido de que momento realizarmos o jejum. Olha lá. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Está vendo, irmãos? A pessoa, quando está fazendo, o fariseu, quando ele fazia o jejum, ele estava aquele sinal triste, né? Nossa, estou com muita fome. Estou passando fome. Nossa, está terrível para mim. Olha lá, ó, é isso aí, ó. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Eu quero mostrar para o outro que eu estou jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Próximo. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça. Olha a orientação de Jesus, irmãos. Unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Sabe o que é isso, irmão? É você estar jejuando e você está com um semblante normal, como os irmãos estão aqui, ó. Acredito que todos aqui estão alimentados, né? Todos comeram alguma coisa antes de vir para o culto. Se não comeram antes do culto, vão comer após o culto. É manter um semblante normal. Foi isso que Jesus quis dizer aqui. E sim, é o teu Pai em secreto. Ele que vê em secreto te recompensará. Meus irmãos, jejum é algo íntimo, secreto, é você e Deus. Se você foi movido para jejuar, ou seja, o sinal vermelho foi ligado, você está vendo que a situação está latente, está difícil, meu querido, você pode até pedir uma orientação para mim, para o pastor Inso, para o pastor Paulo, para o seu pastor local, o pastor local da sua igreja. Como fazer, pastor? Uma orientação. Mas, meu querido, não passa disso. Você vai para casa e em secreto você vai buscar isso de Deus. Aí pode surgir pergunta, mas pastor, qual o tempo que eu vou fazer isso? Qual o jejum? Qual o horário que eu vou fazer? Esse jejum segundo a vontade de Deus. Meus queridos, a Bíblia não relata um horário e dias específicos para isso. Nós vemos aqui, meus irmãos, na história da Bíblia, que houveram vários períodos de jejum que os servos de Deus fizeram. Nós vemos Daniel, que foi o texto que o pastor leu aqui no início do culto. Daniel, meus irmãos, fez um jejum de 21 dias. Será que nós conseguimos fazer 21 dias, irmãos? Sem comer? Sem beber? Hã? No meio pentecostal, os irmãos falam muito disso, né? O jejum de Daniel. Vamos fazer o jejum de Daniel? Né? Que Daniel, meus irmãos, não foi um jejum completo, mas ele comeu legumes e bebeu água nesse período. E ele fez 21 dias, meus irmãos, no sentido de que no final desses 21 dias, Deus pudesse responder. Mas quando ele começou o jejum, ele não definiu que seria 21 dias. Não foi algo impositivo. Lembra que eu falei no início do sermão, irmãos? Não é algo impositivo. É algo, meus irmãos, voluntário. Daniel, quando começou a fazer esse jejum, ele não sabia que ia ser 21 dias. O jejum dele só se encerrou no 21º dia, porque Deus respondeu ele. Porque Deus o visitou, irmãos. Vemos também Esther, que foi ameaçada de morte. Foi ali duramente ameaçada. A primeira coisa que veio no coração de Esther, eu vou jejuar, meu Deus. E a Bíblia fala que ela jejuou 3 dias. 3 dias. Vemos também o exemplo de Davi, que ele teve momentos da trajetória dele, que ele jejuou 7 dias, 3 dias.
Ou seja, meus irmãos, não há um tempo definido. O próprio Jesus Cristo, meus irmãos, o nosso Senhor, jejuou 40 dias e 40 noites. Ou seja, meus irmãos, em todos esses exemplos que eu citei aqui, meus queridos, foi algo voluntário. Foram momentos específicos que estavam acontecendo na vida da pessoa, propósitos que surgiram ali e que a pessoa entendeu: eu preciso jejuar. Eu não posso mais continuar assim. Eu não posso ser movido mais por aquilo que eu penso. Não, eu preciso que realmente Deus me direcione. Ou seja, meus irmãos, o propósito de jejuar é no sentido de realmente a vontade de Deus prevalecer e a nossa vontade ser deixada de lado. Pois bem, queridos, o segundo tópico que eu quero realmente falar aqui com os irmãos nessa noite, já caminhando para o final desse sermão, é no sentido que o jejum precisa ter propósito, mas ele precisa ter confiança. Confiança. Meus irmãos, o jejum não é uma prática mística. Mas quando jejuamos para Deus, jejuamos no sentido de buscar a face dele e sermos revestidos do poder de Deus. Quando vemos essa questão da confiança, irmãos, Esdras aqui, quando ele clamou a Deus ali no versículo 22 e pediu ali e conclamou o povo a jejuar, foi no sentido de que o povo confiasse em Deus, entendendo o seguinte, que quando jejuamos, temos a confiança no Senhor de que o socorro vem do céu e é mais importante do que todos os recursos da terra. Sabe aqueles momentos, meus irmãos, que você fica procurando resolver as coisas? Tenta achar um recurso ali, um recurso aqui, uma situação aqui, outra ali, mas você esquece primeiro de orar. A semana passada eu trouxe aqui uma palavra sobre isso. Você olha tudo primeiro, preocupa com isso, preocupa com aquilo, esquenta a cabeça, mas não ora. Meus irmãos, jejum é isso. Jejum é para você tirar esse sentimento de querer resolver e confiar mais em Deus. Outro aspecto aqui, meus irmãos, é quando jejuamos, temos a confiança de que a boa mão de Deus está sobre aqueles que o buscam. Foi o que Esdras disse aí, no versículo 22, irmãos. Olha aí, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Quando você jejua, meu irmão, não é só a mão mais que está colocando ali. É a mão de Deus que está direcionando você. Meus queridos, e terceiro e último tópico é que o jejum ele precisa ter propósito, precisa ter confiança em Deus e nós precisamos entender que o jejum é uma ferramenta eficaz que Deus deixou para nós. A eficácia, irmão. Quando você jejua, você pode ter certeza, no final desse jejum, Deus vai te dar vitória. A situação não vai permanecer. É isso. Nossa, irmão, é isso mesmo, pastor? É isso mesmo? Nossa, se eu soubesse disso, já tinha começado a jejuar há muito tempo. Eu estava esperando, às vezes, o pastor conclamar um jejum, né, a igreja fazer um jejum coletivo, como nós já fizemos aqui já, né, irmãos? Um jejum coletivo, né, definimos um horário e fizemos o jejum. Mas, meu irmão, não precisa do pastor falar com você, irmão, você tem que jejuar. Não, querido. Jejua. A situação já está batendo aí, já está te importunando, já está trazendo prejuízo. Vai para os pés do Senhor, irmão. Conversa com seu marido, conversa com sua esposa. Olha, na minha folga, eu vou separar um dia para o Senhor. Olha, as contas, você vai pagar. Os deveres tem que fazer, vamos fazer. Nós vamos nos organizar, porque eu quero entrar no meu quarto e eu quero orar a Deus. Eu quero passar 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas jejuando e orando. Meus queridos, se os irmãos colocarem isso em prática, olha, eu vou dizer uma coisa. Nós vamos ter aqui crentes fortes e vamos ter uma igreja forte para a glória de Deus. Uma igreja vitoriosa. Porque, meus irmãos, o adversário não vai achar lugar
para disseminar setas na nossa vida. Sentimentos não vão nos parar, meus irmãos. Sentimentos ruins, situações, desânimo, tristeza. Não, meu querido. Logo que a situação vier, você vai jejuar, você vai orar. E, meu querido, Deus vai te visitar poderosamente. Porque Ele quer fazer isso, meu irmão. Ou seja, jejum, ele é eficaz, meu querido. E olha aí, ó, o próprio Esdras aqui, ele testemunhou isso. Que eles não só apregoaram o jejum, mas eles jejuaram. Eles não só falaram, não, olha, eu vou jejuar. Não, um dia que der certo eu vou jejuar. Não, irmão. Eles não só falaram, mas eles colocaram em prática. Eles identificaram o problema, identificou o sinal de alerta e falou, eu vou para os pés do Senhor jejuar. Eles não somente, meus irmãos, se propuseram a pedir a ajuda de Deus. Está aí no versículo 23. Mas eles oraram a Deus. Está aí, ó. Eles pediram, olha lá, nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Estão vendo, meus irmãos, que oração e jejum andam junto? Eles pediram a Deus. E terceiro, eles receberam resposta ao jejum, às suas orações. Olha lá, ó, a parte final do texto. E Deus nos atendeu. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Deus, Ele nos atende, meus queridos. Deus, Ele tem prazer de falar conosco. Principalmente quando você está ali no jejum e você está renegando a sua carne. Renegando, meus queridos, aquilo que você deseja. Os deleites dessa vida. Comer aquele almoço gostoso. Aquele lanche saboroso que você gosta. Hein, irmão? O maior desafio para fazer um jejum, meus queridos, o maior obstáculo que temos para o jejum, não são as coisas ruins, não. Presta atenção nisso, irmão. O maior obstáculo para você começar a fazer o jejum, a partir de hoje, não são as coisas más, não são as coisas ruins, mas são as coisas boas. Como assim, pastor? Como assim? Meus queridos, os mais mortíferos apetites que temos não são os venenos do mal, mas sim os simples prazeres que a gente tem na terra. Uma boa alimentação, beber um copo de água. Não é gostoso mesmo quando você está com sede, beber água? A nossa maior batalha é isso, meus irmãos. Tem gente que não consegue ficar sem comer. Começa a ficar nervoso, estressado. Jejum, meus irmãos, ele é acompanhado de oração e comunhão com Deus. Quando você está em comunhão, meu querido, você nem sente fome. Se os irmãos for colocar o jejum em prática aqui, comentem comigo depois se não é assim que funciona. Me chamem depois, particularmente, pastor Lucas, realmente, eu orei ao Senhor, eu busquei a face de Deus, eu até comecei com fome. Mas ali na hora que passou 3 horas de jejum, eu já não estava nem lembrando de fome mais. Eu não estava nem lembrando de almoço, de janta, de hambúrguer, de pizza. Não estava lembrando disso. Por quê, meu querido? Porque você está ligado ao Senhor e Ele está esvaziando a sua carne e te enchendo do Espírito Santo dEle. Te enchendo do Espírito, meu irmão. Te fortalecendo. A carne pode estar fraca, mas a alma está fortalecida no Senhor. O jejum é para isso, irmãos, para te fortalecer. Ou seja, Deus respondeu. Meus queridos, jejum não é fome de coisas boas. Não é. O jejum é fome de Deus. É fome da presença de Deus. O jejum, meus irmãos, não é fome de coisas que Deus dá. Mas o jejum, meus irmãos, o jejum é a fome de um Deus que doa a sua vida a nós. Que nos abençoa. Meus queridos, jejum não é buscar bênçãos. Jejum não é buscar bênçãos para a sua vida, irmão. Jejum é buscar o abençoador da sua vida. Muitos querem bênçãos. Mas, meus queridos, quando você jejua, você deseja ardentemente o abençoador que te abençoa.
que está com você. Meus queridos, nessa noite, o desejo de Deus é que nós possamos colocar o jejum e a oração como ferramentas espirituais importantes na nossa vida. Que nessa noite, por meio do jejum, nós possamos realmente praticar essa ferramenta tão gloriosa e santa que Deus colocou diante de nós. Meus queridos, esse estudo, esse breve sermão que eu preguei aqui nessa noite, é só um pouquinho daquilo que o jejum bíblico representa na nossa vida. Há muito mais a ser falado. Numa oportunidade oportuna, nós vamos trazer o assunto de uma forma mais completa e trazer todos os exemplos bíblicos de jejum. Hoje eu trouxe alguns exemplos e realmente um esboço daquilo que é o jejum bíblico, daquilo que é o jejum que agrada a Deus. Para quê, meus irmãos? Para que nós possamos nos apresentar diante de Deus, colocarmos a nossa vida diante dele, saber o propósito de fazer um jejum, a confiança que precisamos ter e saber que jejum, meus irmãos, é eficaz. Se você fizer, Deus vai te abençoar, Deus vai te visitar, Deus vai te libertar de tudo que desagrada a Ele, e você vai ter uma vida para glória, louvor e exaltação ao nome de Deus. Que Deus abençoe aos irmãos através dessa palavra, que nós possamos praticar, a partir de hoje, o jejum bíblico na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor.